Nesse vídeo aqui nós vamos usar a lei de Coulomb 1 sobre 4π ε0 integral dq' r menos r' dividido pelo módulo de r menos r' ao cubo. Vamos usar essa expressão para tratar o problema que talvez seja o problema mais importante da lei de Coulomb, pelo menos mais importante nesse curso aqui de Física 3, que é o problema de um disco carregado. Então, nós temos o sistema de coordenadas aqui, a gente coloca um disco aqui no plano YZ, e esse disco carrega uma densidade superficial de carga, sigma. Sigma é quantos coulombs por metro quadrado que tem esse disco. Nós estamos interessados em determinar o campo elétrico ao longo do eixo X. Então a gente quer saber o campo elétrico em X, Y igual a 0 e Z igual a 0. Então a gente quer saber ao longo do eixo X, que é o eixo de simetria desse disco. Como que a gente trata esse problema? Bom, tem uma prescrição de um algoritmo para tratar essa fórmula aqui. Esse algoritmo vale para qualquer distribuição de carga. O algoritmo diz o seguinte: primeiro a gente tem que encontrar quem é o dq'. O dq' é o elemento de carga infinitesimal aqui da nossa distribuição de carga, que está situado na posição R'. Então o vetor R' é um vetor que vai varrer a distribuição de cargas e apontar onde está cada um desses elementos de carga dq'. Bom, o dq' ele é a densidade superficial de carga, então quantos coulombs por metro quadrado, vezes uma área infinitesimal aqui na distribuição de carga. Então, coulomb por metro quadrado vezes uma área vai dar uma fração, um coulomb infinitesimal aqui, que é o nosso dq'. O que é um elemento de área no disco? Então, quando a gente usa coordenadas polares, vamos pegar aqui o plano z e y, e aqui a gente tem o vetor R'. A gente quer saber o que é uma área infinitesimal aqui, um dA. Se as nossas coordenadas fossem coordenadas cartesianas y e z, essa área ela seria dy dz, que é um quadradinho com lado dy e dz. Então seria a área. Mas a gente está usando coordenadas polares. E em coordenadas polares, esse elemento de área é um pouquinho diferente. Então ele vai ser uma área, vai ter aqui um arco, um segmento de arco. Geometricamente ele vai ser a área desse segmento de arco que tem comprimento dr. Então a lateral desse arco aqui tem comprimento dr', que é um elemento, né, um comprimento infinitesimal ao longo da direção de r'. Então esse aqui é dr'. E o comprimento desse arco aqui é, se esse arco tem abertura aqui dθ, θ é a coordenada polar, que é o ângulo, é esse ângulo aqui é θ. Se esse arco tem comprimento dθ, esse segmento de arco aqui vai ter comprimento r' dθ. Então, esse comprimento aqui vai ser r' dθ. Como o dr' é infinitesimal, esse comprimento é igual a esse. Então, isso aqui ele acaba sendo equivalente a um quadrado
mais ou menos, vou desenhar ainda em forma de arco, mas a gente vai entender que esse segmento é igual a esse. E a área dele vai ser dr', e aqui vai ser r' dθ. Então, esse dA aqui vai ser dr' vezes r' dθ. Eu vou colocar uma linha nesse θ aqui também, porque as coordenadas com linha são as coordenadas que indicam, né, que estão associadas, que apontam para os elementos de carga na distribuição de carga. E a gente está usando a convenção de que as coordenadas que apontam para a carga tem a linha nelas. E as coordenadas que apontam para o campo não tem linha. Então, o campo ele é avaliado na posição R e a carga está na posição R'. Então, esse dq' aqui ele vai ser sigma vezes isso daqui. Eu vou reorganizar esses termos como R', dr', dθ'. Então, o primeiro passo do algoritmo é esse, encontrar o dq' do problema. Nesse caso aqui, como a gente está usando coordenadas polares, a gente usa esse elemento de área aqui. Se a gente estivesse usando outras coordenadas, esse elemento de área aqui iria mudar. Bom, o segundo passo do algoritmo é encontrar o R'. R' é o vetor que vai varrer os dq' no nosso objeto aqui, na nossa distribuição de cargas. Então, o R' nesse caso aqui, a componente x dele é zero, porque esse disco está no plano YZ. Então, R' é zero. Agora, a gente vai precisar de um ângulo θ, então é um vetor R' e um ângulo θ. Vamos definir o ângulo θ aqui. Esse aqui é o R'. E o ângulo θ é o ângulo que o R' faz com o eixo Z. Então, na componente y desse vetor R' vai ser R' vezes seno de θ'. Esse θ' aqui, vou colocar a linha só para lembrar que é o θ que se refere à carga. E na componente z é R' cosseno de θ'. O terceiro passo do algoritmo, então, é encontrar o R e depois o R menos R', para colocar nessa fórmula aqui. O R, nós estamos interessados em saber o campo ao longo do eixo X. Então, o R menos R' é esse vetor menos esse vetor. Então, vai ser x menos 0, x. 0 menos R' seno θ vai dar menos R' seno θ'. E menos R' cosseno de θ'. Agora a gente consegue plugar tudo isso aqui nessa fórmula e montar a nossa integral. Então, o campo elétrico ao longo do eixo X, devido ao disco carregado, vai ser 1 sobre 4π ε0, integral dq' é sigma, R', dr', dθ', R menos R' é x, menos R' seno θ', menos R' cosseno de θ', dividido pelo módulo desse vetor ao cubo. O módulo é x ao quadrado mais R' ao quadrado seno ao quadrado de θ' mais R' ao quadrado cosseno ao quadrado de θ'. O módulo é a raiz de tudo isso, elevado ao cubo. Então, tudo isso elevado a 3 meios. Aqui nós vemos que há uma simplificação nesse seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Vai ficar... Eu vou tirar o sigma para fora, porque ele é constante, ele pode sair da integral.
R', dR', dθ'. Essa integral, aqui talvez eu já pudesse escrever ela dupla, porque ela é uma integral ao longo de R e outra integral ao longo de θ. Então a gente está varrendo esse disco assim, de 0 até Rzão, tá o comprimento do disco, e de 0 até 2π em θ. Então a gente está varrendo ele assim, círculos concêntricos que vão ampliando até chegar nele. Então a interpretação geométrica dessa integral dupla aqui é isso. A gente está varrendo o círculo em R e θ. Então aqui vai ser x menos R' seno de θ' menos R' cosseno de θ'. E aqui embaixo vai ficar x ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios. Bom, aqui a gente tem 3 integrais. Então esse vetor aqui ele tem 3 componentes, uma na direção y, outra na direção j, outra na direção k. Nós esperamos que essas duas integrais aqui deem 0, porque quando a gente vai olhar para a soma dos campos elétricos nesse ponto aqui ao longo do eixo x, então o campo elétrico que está contribuindo daqui para cá, ele vai ter um dq' simétrico do outro lado que vai estar contribuindo daqui para lá. Então as componentes y vão se cancelar e o campo resultante vai ser só ao longo de x. Então a gente espera que esse campo elétrico aqui não tenha componentes y e nem z. Mas é importante que a gente verifique isso matematicamente. Então vamos fazer isso primeiro. Vamos pegar essa integral aqui. Então, vamos fazer essa integral aqui, sigma sobre 4π ε0, a integral R', dR', dθ'. Eu vou pegar essa componente aqui. Então vai ser menos R' seno de θ' dividido por x ao quadrado mais R' ao quadrado a 3 meios, tá certo? Nós temos uma integral em R' e temos uma integral em θ. Essa integral em θ, a gente pode separar essas duas integrais. Nesse caso, uma não depende da outra. Apesar de ser uma integral dupla, uma variável não depende da outra. Então a gente consegue separar isso aqui como uma integral somente nas variáveis R', aqui vai ser menos R', x² mais R' ao quadrado a 3 meios, vezes uma integral somente em dθ', seno de θ'. E aqui tem um sinal menos, né? Essa integral em R ela vai de 0 até o R do círculo, e a integral em θ ela vai de 0 a 2π. Bom, a integral de 0 a 2π de seno de θ é 0. Ela dá, de fato, a integral de seno é menos cosseno. Então, ela é menos cosseno de θ, avaliado de 0 a 2π. Cosseno de 0 é 1 e cosseno de 2π é 1. Então, isso aqui dá 1 menos 1, que é 0. Outra maneira de ver isso daqui é que o seno, ele, de 0 a 2π, ele vai ter uma contribuição positiva e uma contribuição negativa, então vai cancelar. Então isso aqui, essa componente é 0, e essa componente também vai ser 0. A integral no cosseno, no período, também vai ser 0. Então a gente vai ficar só com a primeira componente. Então isso aqui vai ser sigma sobre 4π ε0, integral dupla. Aqui eu vou escrever os limites de 0 a R e de 0 a 2π de R', dR', dθ', x ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios.
Tá? Então eu peguei essa componente aqui da integral. E, bom, a integral em θ, nada aqui depende de θ. Então, de novo, a gente pode separar essa integral. E essa parte aqui, ela vale 2π. Isso aqui é integral de 0 a 2π dθ'. Isso aqui é 2π. E a gente fica só com a integral em R'. Eu vou mudar de página agora. Para continuar aqui, acabou o nosso espaço. Deixa eu ver. Bom, eu vou deixar a colinha aqui para a gente ver onde a gente está. E vamos lá. O campo elétrico ao longo do eixo X, daquele disco carregado, ele ficou sendo sigma sobre 4π ε0. A integral em θ a gente já fez, então a integral em dr' de x ao quadrado mais r' ao quadrado elevado a 3/2 vezes 2π, que é a integral em θ. Então, falta só resolver essa integral aqui, que a gente já chega no nosso resultado. Vamos simplificar um pouco mais, vamos colocar esse 2π e esse x para fora da integral. A gente pode fazer isso porque, embora x seja uma variável, é a posição ao longo do eixo do anel, né, ao longo do eixo x, ela é uma variável, só que não, a integração é ao longo de R', é ao longo do disco. Então a gente pode colocar esse x para fora, mesmo ele sendo uma variável, ele não está sendo integrado. Então, sigma sobre 4π ε0, vamos colocar o 2πx para fora e reescrever essa integral. De 0 a r, r' x² mais r' ao quadrado a 3/2 dr'. Agora a gente já consegue resolver essa integral aqui. Bom, em sala a gente resolveu essa integral chutando, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Como é que é? É um chute educado, né? Então a gente vê que aqui tem um r' ao quadrado dentro de uma potência, e lá tem um r'. Então a gente pensa assim, se a gente tivesse, digamos, aqui essa mesma potência, x² mais r' ao quadrado, só que elevado a menos meio, quando a gente derivar isso aqui, esse menos meio vai cair e vai ficar menos meio menos 1, pela regra da derivada. Então isso aqui vai ficar menos 3/2. Opa, é o que a gente precisa. E depois, usando a regra da cadeia, vai aparecer a derivada do que está aqui dentro. Então isso aqui tem cara de ser a integral daquilo. A menos de um sinal menos que vai cair aqui, né? Então a gente coloca um sinal menos aqui na frente. E de fato isso aqui, deixa eu colocar uma barra aqui para a gente separar as coisas. Isso é a integral daquilo. Como é que a gente faz? Vamos só verificar que isso é a integral daquilo. Vamos derivar isso. Como é que a gente deriva isso? A gente olha o argumento aqui dessa raiz quadrada como se fosse uma coisa só. Como se fosse uma variável, por exemplo, u. A gente deriva em relação a u. Então vai ficar menos, aqui menos meio, aí vai ser o u a menos meio menos 1, só que o u é x² mais r' ao quadrado. E agora a gente pega esse argumento aqui, pega o u e deriva em relação ao que a gente realmente, a nossa variável, ao que a gente realmente está derivando, que é o r'. A derivada disso aqui em relação a r' dá 2r'. A gente pega isso e multiplica 2r'. Então vamos lá, vamos simplificar isso, menos com menos dá mais. Esse 2 com esse 2 aqui cancela. Isso aqui vai ficar r'. Esse expoente negativo vai para baixo.
x² mais r' elevado a 3/2, que é exatamente a integral que a gente queria. Então, isso aqui é a integral daquilo. Vamos continuar nossa conta. Aqui dá para simplificar o 2π com 4πε0, sigma sobre 2ε0, sigma x, e aqui vai ser, vamos abrir uma chaves, menos x² mais r' a menos meio, avaliado de 0 até r. Tá? Então, quando r' é r, sigma x sobre 2ε0 vai ser menos 1 sobre raiz quadrada, não, isso aqui é 1 sobre raiz quadrada, de x² mais r², menos, com menos dá mais, o valor disso aqui quando r' vale 0. A r' vale 0 é 1 sobre raiz quadrada de x², que é x. Na verdade é módulo de x. Certo? Bom, agora vamos só simplificar a fórmula. Já chegamos no resultado, mas vamos deixar isso aqui escrito de uma maneira mais conveniente. Vamos colocar 1 sobre módulo de x em evidência. Aqui tem módulo de x e aqui tem x. Se a gente trabalhar só com x positivo, podemos trocar ou tirar esse módulo. Se o x for negativo, a gente tem que colocar um sinal de menos lá na frente. Então, assim, eu vou jogar fora o módulo e lembrar que a gente está só com x positivo. Se x for negativo, temos que pensar o que acontece com esse sinal de menos. Mas se o x for só positivo, vamos colocar esse módulo de x em evidência, sigma x sobre 2ε0, 1 sobre x, aí esse termo aqui primeiro e depois o outro, menos x sobre raiz de x² mais r². Agora o último passo, bom, vamos cancelar esse x com esse. Vamos colocar o x em evidência dentro dessa raiz. Então vai ser raiz de x² 1 mais r² sobre x². Agora esse x² sai da raiz e cancela com esse x aqui de cima, a gente chega no resultado final, que é isso aqui. Então o campo elétrico ao longo do eixo x, devido a um disco carregado, é dado por sigma sobre 2ε0, 1 menos 1 sobre raiz de 1 mais r² sobre x². Esse é o resultado que a gente queria. Agora tem duas coisas interessantes a gente se fazer com esse resultado. Primeiro, vamos ver, assim, são dois limites. A gente quer saber quando o x é muito grande, muito maior que r, ou quando o x tende a infinito. O que isso quer dizer? Se a gente tem o nosso disco lá, né? E a gente está olhando ele de um lugar muito longe, aquele disco ele vai parecer, ele deve se comportar como uma carga pontiforme. A gente não vai conseguir, né, a gente não vai ser capaz de observar as nuances do campo elétrico aqui devido aos efeitos do formato do disco. Então esse campo elétrico ele vai ser o campo elétrico de uma carga pontiforme. Ele deve ser isso. Então esse é um dos limites. O outro limite que nos interessa é quando é o limite ao contrário, quando o R é muito grande. Então, quando esse disco é infinito. Então, quando esse disco é infinito, é o contrário. É como se a gente estivesse olhando um disco finito, mas se a gente estivesse olhando ele de muito perto. Então a gente não consegue ver
os limites aqui, o final. Essa situação é a situação mais interessante para nós, do ponto de vista físico, porque quando a gente tem um capacitor de placas paralelas, aqui, o campo elétrico entre essas duas placas, como as placas estão muito próximas umas das outras, esse campo elétrico vai ser aproximado por esse limite aqui. É como se a placa fosse infinita. Então vamos ver. Se o R for infinito, esse termo aqui vai ser muito grande. 1 mais um termo muito grande continua sendo muito grande. Raiz de uma coisa muito grande ainda é muito grande. 1 dividido por uma coisa muito grande é 0. Então tudo isso aqui vai a 0 e o campo elétrico se resume a uma constante, sigma sobre 2ε0. Olha que interessante esse resultado. Se a placa é infinita, não importa onde você está, o campo vai ser o mesmo naquele espaço. Então, se aqui tem uma placa infinita, o campo, em cada ponto do espaço, o vetor vai ter a mesma magnitude. Não importa se você está perto, se você está longe. Então, é um campo constante. Esse é o campo de uma placa carregada. Uma placa infinita carregada. Vamos ver o outro limite agora. Quando x é muito grande, esse termo aqui é muito pequeno. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse termo aqui e fazer uma expansão de Taylor dele. Então, 1 sobre raiz de 1 mais delta, a expansão de Taylor disso aqui é 1 menos 1 meio de delta. Aproximadamente dado por isso daqui. Então, vamos achar um canto aqui para a gente escrever. Vou escrever aqui em cima. Então, 1 sobre raiz de 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado vai ser aproximadamente dado por 1 menos 1 meio de r ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, o campo elétrico nessa aproximação vai ser sigma sobre 2ε0, 1 menos, agora vem isso aqui, 1 menos com menos dá mais meio de r ao quadrado, x ao quadrado. Esse 1 cancela com esse 1, e a gente tem que, fica meio torto aqui, mas vamos lá, o campo elétrico é sigma sobre 2ε0, 1 meio de r ao quadrado sobre x ao quadrado. Vamos agora multiplicar isso aqui por 1. Só que eu vou escrever 1 como π sobre π. Π r ao quadrado vezes sigma. Isso aqui π r ao quadrado é a área do disco, a área total. A área total vezes quanta carga ele tem por área, isso aqui dá a carga total do disco. E o que sobrou lá embaixo? 2 vezes 2, 4 vezes π, 4πε0, 1 sobre x ao quadrado. Então, eu estou ficando meio sem espaço aqui, mas eu acho que não precisa mudar de página, mas vamos vir para cá. Ó. Então, o campo elétrico, nesse limite aqui, ele vai ser carga total sobre 4πε0, 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui é um resultado que atesta a consistência das nossas contas, né? Então, vista de muito longe, aquela distribuição de cargas se comporta como uma carga pontiforme. E o resultado interessante também é que, vista de muito perto, ou quando ela é muito grande, ela tem esse campo aqui que vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver estudando capacitores.